A pastora Cristiane está nos estudos falando sobre oração, manifestação do Espírito Santo através da oração. E hoje eu queria falar um pouco através desse tema, trazendo algumas informações, algo que a gente precisa realmente entender sobre oração, né? O que a palavra nos diz sobre oração. É claro que eu vou fazer um breve relato, eu não vou me estender, não vou me aprofundar, obviamente, mas eu creio que são informações importantes, necessárias, especialmente por conta desse dia em que nós estamos orando, em que vamos estar orando por pedidos que vão ser apresentados, e a gente precisa saber se conduzir, se portar, não só na feitura desses pedidos, na apresentação desses pedidos, mas também daquele que vai estar orando, da forma como deve ser conduzidas as orações. E que não sejamos nós, mas o Espírito Santo que está em nós, que venha falar e ministrar realmente, operar segundo o desejo, o coração de Deus, a sua vontade, através das nossas orações. Que o Senhor coloque as palavras nos nossos lábios. Vamos orar então antes. Pai, nós queremos apresentar essa palavra, breve palavra, te pedimos realmente, rega-nos, ó Deus, derrama do teu Espírito Santo, alargando o nosso entendimento, a nossa compreensão de tudo que nós já lemos, de tudo que nós aprendemos, lendo a tua palavra, ó Pai, de tudo que nós separamos para este momento agora. Amplia realmente, ó Deus, a nossa visão, amplia o nosso entendimento, traz realmente, ó Deus, uma manifestação que não nos damos conta, nem temos o controle, mas o Teu Espírito nos leva, ó Deus, a fluir, falando necessariamente aquilo que é bom para a edificação, falando necessariamente aquilo que traz vida, aquilo que traz paz, aquilo que traz alegria, falando aquilo que realmente, ó Deus, manifesta a Tua presença, a autoridade e o poder do Senhor, ó Deus, através de nossas vidas. E que traz a todos essa mesma autoridade e poder, ó Deus, sobre cada um. Ajuda-nos, portanto, ó Pai, tem misericórdia de nós. Manifesta a Tua presença nesta noite, em todos esses momentos que estaremos juntos. E tudo verdadeiramente seja para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia, então, por favor, no texto de Mateus, o texto bem conhecido, que fala sobre a oração dominical. A oração, aqui em Mateus, a gente tem um texto paralelo, um texto que fala sobre esse mesmo tema, né, dessa oração, e apresentada de uma forma diferente, né, que é lá em Lucas, no capítulo 11, no momento em que os seus discípulos, né, estavam ali, Jesus havia acabado de orar, e os discípulos pediram ao Senhor que os ensinasse a orar. Né, lá no capítulo 11 de Lucas, a palavra diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí nós temos o texto da oração dominical. Mas em Mateus, essa oração que é colocada por Jesus, ela é mais completa. Se você pegar a oração de Mateus 6, no capítulo 9, até o versículo 13, e pegar a mesma oração, a mesma passagem em Lucas, que nós acabamos de ler, o introito de Lucas, do capítulo 1 até o versículo 4, você vai ver que Mateus, essa oração é mais completa. E o texto de Mateus fala o seguinte, a partir do versículo 9, diz assim: portanto, dizendo Jesus aos seus discípulos, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Esse texto da oração dominical é um texto que nós poderíamos aqui falar sobre diversos assuntos. Tem tema aqui ou assunto para vários temas em que nós poderíamos discorrer. Mas eu quero me ater tão somente ao versículo 10. Ao versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu até intitulei essa breve mensagem como a oração que agrada a Deus. E qual é a oração que agrada a Deus? Se a gente poderia, já iniciando dessa forma e perguntando, e poderíamos responder, baseado nesse versículo 10, que é a oração que é segundo a vontade de Deus, né? Então, esse já é para a gente algo que sinaliza para a gente como nós devemos orar, como nós devemos nos apresentar em oração ao Senhor. E a Bíblia fala de N situações em que pessoas oraram, e oraram por diversas coisas, e foram agraciadas, foram atendidas por Deus. Então, a vontade de Deus, na verdade, ela está associada à vontade que o Espírito Santo manifesta em nós. E por conhecermos a palavra de Deus, nós devemos realmente saber o que agrada a Deus, o que realmente é segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus, você lembra ali, Jesus no Getsêmani, aquele momento de grande dor, de grande sofrimento, de grande provação, em que o Senhor estava ali na cruz, sendo crucificado, levando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, frustrações, decepções, enfim. O Senhor, Ele mesmo, naquele momento, sabendo que Ele tinha que cumprir com a vontade do Pai, mas em Lucas, no versículo 22, nos traz a informação que, ainda que o Senhor quisesse e pedisse ao Pai para que aquele sofrimento fosse passado, ele sabia que ele não poderia fugir ou deixar de cumprir a vontade do Pai. Então, a gente tem um relato nas Sagradas Escrituras em que Jesus disse, dizendo, Pai, se queres, passe de mim este cálice. E eu fico imaginando Jesus para pedir ao Pai para passar esse cálice. Que tamanho sofrimento, que tamanha dor, que tamanha angústia, que tamanho peso e fardo de sofrimento e dor Jesus estava passando ali para pedir ao Pai, se possível, passasse esse cálice, passasse aquela situação. Tem coisas que na nossa vida que nós às vezes estamos passando e que nós às vezes pedimos a Deus assim, Senhor, que passe rápido. Que passe tão rápido que muitas vezes nós chegamos, Senhor, que o Senhor dê um basta nisso, que isso acabe, pare hoje. Você já fez essa oração? Você já ergueu a tua voz assim a Deus? Senhor, não aguento mais, dê um basta, hoje, chega! E Jesus ali, ele estava numa situação, né, parecida
né, com essa que traz grande desespero, grande dor, nada comparado, obviamente, mas a palavra ainda nos diz assim: contudo, disse Jesus, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Eu diria que toda vez que nós fizermos uma oração, nós temos que considerar essa vontade de Deus, né? E a vontade de Deus, ela não precisa na oração você explicitar dessa forma como Jesus aqui explicitou, mas na própria oração que você faz, você sabe que Deus, né, quer fazer a vontade. Jesus quer curar. Nós vamos orar aqui por curas, por milagres. Jesus quer curar? Jesus quer curar. Jesus quer operar milagres? Jesus quer operar milagres. Jesus quer libertar? Jesus quer libertar. Jesus quer salvar? Jesus quer salvar. Então, orações como essas, não precisamos, obviamente, pedir para que seja feita a tua vontade, porque essa é a vontade já manifestada que nós precisamos entender e apresentar diante de Deus as nossas petições nesse viés, nessa orientação, nessa direção. Agora, há orações que a gente precisa realmente avaliar diante de Deus. Em Mateus 21, 22, a palavra do Senhor nos diz algo muito interessante sobre oração, em que tudo que nós pedimos, e diz a palavra do Senhor, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, a oração, eu diria não basta ser somente segundo a vontade de Deus, mas a oração ela tem que ter fé. Eu preciso crer naquilo que eu estou colocando diante de Deus, porque se eu oro de qualquer maneira, se eu coloco aquilo para fora, sem acreditar que aquele que me ouve é galardoador daqueles que o buscam, e nós buscamos a Deus em oração, essa oração, ela perde o sentido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E uma oração sem fé não pode agradar a Deus. Amém? Uma oração é necessário que ela seja segundo a vontade e ela precisa ser movida por fé. Essa é a oração que agrada a Deus. E Deus conhece todas as nossas coisas. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus conhece tudo aquilo que nós precisamos. Deus conhece, sabe aonde a nossa vida precisa ser mudada, transformada, alterada. E isso é tão verdade que a gente pode observar lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 8, a gente ouve, através da palavra de Deus, que ela fala a nós, né? Por isso eu digo, a gente ouve, a gente escuta, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não podemos ficar só na letra fria, nós precisamos realmente ouvir a Deus falar, o Espírito Santo falar. E uma das formas de ouvir Deus falar é ouvindo, é lendo a sua palavra, em que nós ouvimos a palavra de Deus. Muitas vezes ouviremos a voz de Deus falando conosco. Aleluia. E Mateus 6,8 diz assim: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, antes que você venha apresentar a tua petição a Deus, Deus já conhece aquilo que você vai pedir. Que maravilhoso! Que maravilhoso! A palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele se move, nos move em oração diante do Pai. E essa oração é segundo a vontade do Pai, porque o Espírito Santo realmente se derrama e faz-se fluir através das nossas vidas em oração. E essa oração, antes de chegar a Deus, por que Deus já sabe? Porque Deus é Espírito.
Deus é Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo conhece, que nós nem conhecemos, aquilo que o Espírito Santo traz à nossa boca, as palavras, Deus já sabia de antemão, porque é Ele mesmo que coloca as palavras, nos move em oração diante do Pai. E essa oração realmente é uma oração que agrada ao Pai. Uma oração que é conhecida diante do Pai. Que maravilhoso é, né? Nós podemos realmente fazer as coisas e que o Pai se agrada já antes de manifestarmos ou do Espírito se manifestar, Deus saber que aquilo que iremos fazer ou aquilo que iremos falar realmente é segundo a sua vontade. Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso e louvado seja Deus por isso. Agora, a oração tem uma outra característica, que ela precisa existir também. Quando Mateus 18, e nós falamos tanto da oração em concordância, na verdade, aquilo que ligarmos, e olha essa ligação que nós fazemos em concordância, isso realmente é maravilhoso e tem um poder, e nessas palavras das Sagradas Escrituras estão embutidas aqui coisas preciosas, porque a partir do pecado, o pecado entrou, nós perdemos toda aquela autoridade que Deus tinha nos dado para governar a terra e tudo que existia nesse mundo. E quando nós pecamos, nós perdemos essa autoridade. E o diabo entrou aí. O diabo entrou nesse vácuo. A gente observa lá em Lucas, naquele momento em que Lucas no capítulo 4, em que o diabo tenta Jesus, né? Naquele período que Jesus foi tentado durante os 40 dias pelo diabo. Lá no versículo 6, no capítulo 4, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha só o diabo falando. Agora, interessante que Jesus não questiona isso que o diabo fala. Você já pensou sobre isso? Já avaliou isso? Jesus não questiona sobre isso que o diabo está dizendo, se é verdade ou se é mentira. Mas Jesus fala o seguinte, e o diabo continua: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua, essa autoridade. E aí Jesus responde, mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus está dizendo aqui? Olha só, Satanás, o negócio é o seguinte: aquela autoridade que o meu Pai, que Deus deu aos filhos, ao homem, e que foi roubada por ti, e que agora está sobre ti, eu vim para tomá-la de volta e devolver a eles a autoridade que eles perderam por conta do pecado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E essa oração em concordância, ela sinaliza para a gente algo precioso que a gente precisa realmente observar na palavra de Deus. Em Mateus 18, a partir do versículo 18, diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Engraçado, ligar na terra primeiro. Não é do céu ligando primeiro no céu para depois ligar na terra. Não, eu e você temos que ligar na terra. Nós, em concordância, é que ligamos e que damos o comando a Deus para que Deus ligue nos céus e essa oração realmente seja atendida pelo Pai. E tudo o que desligardes, não só o que ligarmos, mas o que desligarmos também, na terra, terá sido desligado nos céus. Ou seja, da terra é a partida, da terra é o início, da terra sai o comando para Deus, para que Deus venha realmente nos atender. E continua o texto: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa, ou seja, essa ligação que fazemos, ela precisa de pelo menos dois. Eu não posso concordar comigo mesmo, certo? Eu preciso ter pelo menos alguém, mais um, que concorde comigo e eu concorde com ele. E a partir dessa concordância, nós cumprimos o que a palavra diz. E a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha só, por que será concedida pelo Pai que está no céu? Porque nós vamos ver isso num texto adiante que complementa exatamente isso que Jesus está falando. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. No meio deles. Aleluia! Aleluia! Em essa oração em concordância é realmente algo maravilhoso. É um poder que eu e você temos, que a igreja tem, realmente fantástico, sem limite. Que naquilo que nós ligarmos em concordância, segundo a vontade de Deus, obviamente, nós não vamos ligar, nós vamos concordar com coisas que a palavra não nos contemple, que a palavra não nos tenha inspirado, que a palavra não nos ensine, não nos instrua a pedir, a colocar diante de Deus. E essa oração realmente será atendida. É nesse espírito que nós devemos orar. É nessa unidade, é com essa concordância, buscando fazer a vontade de Deus sob a direção do Espírito Santo. Mas João, no versículo 4:34, diz ainda algo. Jesus falando algo muito interessante, em que ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, a nossa oração, ela tem que ter um fim proveitoso. Ela tem que realmente manifestar a glória de Deus na realização da obra de Deus. E essa palavra obra, ela se amplifica, ela abre um leque para a gente, para muitas coisas. Nós podemos obrar de várias formas, de várias maneiras. Quando a gente pensa em obra, a gente pensa na construção de uma casa, de um prédio, enfim, numa reforma de um banheiro, não é verdade? Mas esta obrar de Deus não está ligado somente à edificação de coisas, e que nós podemos construir, e que nós podemos fazer, mas essa obrar de Deus está ligado também, nós podemos dizer, e muito mais ligado à construção de vidas, a preparar vidas, a produzir vidas em santidades. Vidas que realmente adorem o Senhor em espírito e em verdade. Vidas que sejam nas mãos de Deus instrumentos para toda boa obra. Vidas que venham glorificar a Deus. Isto é um trabalho maravilhoso e que, através das nossas orações, nós alcançamos isso. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, né? E o justo que vive pela fé, ele não vive pela fé de braços cruzados, ele não vive pela fé somente andando, né, em fé, mas ele vive pela fé operando, manifestando as maravilhas, o poder de Deus. Derramarei o meu Espírito sobre vós. E quando Deus derramou o Espírito sobre a sua igreja, Ele derramou e manifestou o quê? Poder. O derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a minha vida, vem para uma manifestação de poder. Se a gente pega o ministério de Jesus, a gente vai ver que de ponta a ponta o ministério do Senhor foi feito com operação de milagres. A todo tempo Deus estava operando coisas tremendas, extraordinárias. Milagres todo o tempo. A vida de Jesus foi realmente uma manifestação do poder de Deus em curas, em milagres, em coisas extraordinárias. E nós realmente podemos e devemos ser usados por Deus
para operar milagres. Esse revestimento de poder de Deus tem que se manifestar em você, tem que se manifestar em mim, tem que se manifestar na igreja. Nós precisamos realmente ver os milagres acontecendo, surdos ouvindo, mudos falando, coxos andando, pessoas que perderam seus membros, que possam tê-lo de novo, Deus fazer criar, aquele Deus não é aquele que traz existência, aquilo que não existe. Coisas realmente extraordinárias. Cego que perdeu a visão, que volte a enxergar, ou cego de nascença que nunca enxergou, que venha a enxergar. Enfim, nós precisamos dessa manifestação de poder. Eu tenho pedido essa manifestação de poder a Deus. E, através desse poder, não só dar ordens para que essas coisas venham à existência, no bom sentido, não dar ordem a Deus, mas no sentido de proclamarmos, de declararmos com fé, em obediência à palavra de Deus, respeitosamente ao Senhor, né? E que Deus venha realmente nos ouvir e trazer a existência de uma forma instantânea, de uma forma imediata. A oração mais gostosa, se a gente pode dizer assim, é aquela oração que você faz e você vê os efeitos delas imediatamente, não é verdade? Imagina, né? Nós oramos, esperamos em Deus, e Deus opera segundo o seu querer. É a vontade dele que vai prevalecer e deve prevalecer sempre. Mas quando nós oramos e Deus, imagina você diante de um cego e o cego ali com a família querendo ver, e você numa situação em que Deus te toma, de repente, ora por ele que eu vou curar, e você ora e a criança ainda toca mais ainda, né? Porque criança mexe com a gente. Enfim, e você vê a manifestação do poder imediatamente. Essa é uma oração boa, né, de se fazer e muito mais gostosa, né, de viver, né, porque a gente vê a coisa imediatamente. Obviamente que a resposta de Deus a todas nossas orações, e nós temos visto isto, que é no tempo de Deus, é maravilhoso. Saber que Deus nos atende, que Deus nos ouve, e Ele tem nos atendido. Mas há também aqueles pedidos ruins, e que nós temos que nos livrar, e que a palavra de Deus nos sinaliza em relação a eles, que nós devemos nos afastar dessas coisas. E a gente vê lá em Tiago no capítulo 4, do versículo 2 a 3, a seguinte informação: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Essa é uma oração que não agrada a Deus. Essa é uma oração que satisfaz as concupiscências da carne, né? E a palavra de Deus diz, andar em Efésios, lá, Efésios 4, Efésios 5, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, nós não devemos realmente dar espaço, lugar, para que a nossa oração seja levada e conduzida para uma satisfação da nossa própria carne, no sentido depreciativo, no sentido que está em linhas opostas, em mão oposta à vontade de Deus, no sentido que ela é ruim, ela não é boa, não tem nada de bom. Não é aquela oração que muitas vezes você pede a Deus e que vai satisfazer a tua carne, que você vai ficar alegre, né? Mas que encontra o amém em Deus. Não é isso que eu estou falando. É a oração que tem realmente, é vazia em si mesma, que ela não tem proveito nenhum, que ela se distancia da vontade de Deus. Ela não tem equivalência, não encontra concordância, não encontra associação, não encontra atração em Deus para que ela venha a ser realizada. Esta oração, nós devemos fugir dela. Pedis, e pedis mal. Pedis mal, porque pedis mal, nada tendes. Por quê? Porque é para esbanjar os vossos próprios prazeres. O Salmo 143, versículo 10, ele fala algo muito interessante em relação
a essa vontade de Deus. E que a gente deve ler esse salmo e atentar para as palavras que são ditas aqui no Salmo 143, do versículo 10 a 12, quando a palavra de Deus diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. E essa tribulação, essa luta que o salmista vive aqui é justamente para que não caia naquele vácuo, naquela situação em que nós podemos realmente estar indo contra o Senhor, ou seja, não fazendo a vontade de Deus, mas sim fazendo a vontade da carne e, em outras vezes, a vontade do próprio diabo. Livra-nos, Senhor. Nós queremos realmente fazer a tua vontade, que o Espírito Santo venha nos guiar, que o Espírito Santo venha realmente nos orientar nesse terreno plano, que não haja sobressalto, que não haja depressões, nós possamos estar realmente ali, firmes na rocha, um terreno firme, Senhor, sabendo em quem temos crido, sabemos, ó Deus, com quem estamos andando, sabendo, ó Deus, como estamos nos movendo, em que encontramos no Senhor a graça, em que encontramos no Senhor a proteção, em que encontramos no Senhor um ouvido inclinado para nos ouvir. Aleluia! E assim, ó Deus, seremos vivificados por amor do teu nome, por amor da tua justiça, e o Senhor tirará de nós essa tribulação da alma, e a tua misericórdia dará cabo dos nossos inimigos, destruirá tudo aquilo que atribula a nossa alma, porque eu sou teu servo. Aleluia! Aleluia! Isto é uma boa, ou esta é uma boa instrução para que nós realmente venhamos a buscar a fazer a vontade de Deus e ficarmos livres de pedirmos mal, de pedirmos para esbanjar nos nossos próprios prazeres, de pedirmos muitas vezes contra aquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós nos colocamos, entre o Senhor e o filho, às vezes nós nos colocamos entre o Senhor e o esposo, às vezes nós nos colocamos entre o Senhor e a esposa, às vezes nós nos colocamos entre o Senhor e o povo, às vezes nós nos colocamos entre o Senhor e a igreja. E Deus quer agir, e Deus quer fazer, não do jeito que você está pedindo, mas do jeito que Ele quer fazer, e que é o melhor jeito, que é o que vai dar certo. E nós precisamos ter essa consciência de, Senhor, tira tudo que eu quero. Senhor, eu saio de fora, eu saio, Senhor, e entra o Senhor com a tua providência. Vem, Senhor, manifesta a tua vontade. Se tiver que colocar manco, que coloque. Se tiver que abater, que abata. Que se tiver que humilhar, que humilhe. Enfim, muitas vezes o remédio de Deus não é o remédio que nós estamos querendo que Ele dê. Nós não podemos dizer qual é o remédio para a cura. Nós não podemos dizer a Deus qual é o melhor remédio para a libertação, para a transformação de uma vida. Deus é que sabe. Ele é o bálsamo de Gileade. Deus é que sabe qual é o melhor remédio. E nem sempre o melhor remédio é um remédio doce. Você deve saber disso. Eu tomei, quando infância, quando menino, alguns remédios que só a misericórdia de Deus. E é dose. Era triste. As pessoas estão aqui olhando, a gente observa realmente pela fisionomia que só a misericórdia de Deus, mas eram remédios que ajudaram na nossa formação, nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Enfim, assim também é o remédio de Deus. Nem sempre nós poderemos obter um remédio doce, e nem sempre esse remédio será doce. Mas saiba de uma coisa, ainda que ele não seja doce, ele será sempre o melhor remédio, porque trará a solução, trará a cura, trará a libertação, trará a transformação, em nome de Jesus. Amém? E isso que a gente quer, isso que a gente precisa, receber de Deus. A gente quer vitória, a gente não quer derrota. E Deus nos tornou para sermos vencedores, ou seja, mais que vencedores. Em Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 a 8, a palavra de Deus ainda
ela se completa nesse sentido em que nós lemos ali o seguinte texto: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa de ânimo dobre realmente é uma pessoa, né, que ora está bem, ora está ruim, e oscila muito, oscila, né, naquilo que ela entende que é a vontade de Deus, oscila naquilo que ela entende que é um ministério de Deus, que Deus está pedindo para ela. Realmente há situações na nossa vida que a gente fica meio, né, questionando algumas coisas, né? Mas a gente sabe que é a vontade de Deus, né? Se Deus não apontar nada ao contrário, se Deus não falar daquilo que a gente falou antes, não mudar a prosa, não mudar o rumo, com uma nova instrução, né, aquilo prevalece, a vontade de Deus prevalece na tua vida. Então nós não podemos mudar e desviar para qualquer lado, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, esse ânimo que é dobre no sentido de que ele se altera, e não que ele somente se altera, mas ele leva a uma alteração da nossa própria vida, da nossa própria conduta, do nosso próprio relacionamento, da nossa própria obediência àquilo que Deus determinou, já falou para você, nos leva realmente a recuar ou fazer coisas diferentes. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, aquele que busca o Senhor, aquele que pede ao Senhor, ele precisa realmente ter esse ânimo firme, firmado no Senhor. Não há dúvida. Eu não posso ter dúvida, porque caminhar em dúvida é algo, é a mesma coisa que caminhar, né, num lugar escuro, em que você não sabe o que vai pela frente, você não sabe se está indo para o chão firme ou se você está caminhando para o abismo. Nós caminhamos por fé, mas caminhamos na certeza de que estamos indo para o lugar certo, o nosso solo é firme, e não há trevas naquele que caminha por fé. Amém? Não há trevas, porque nós somos sal e luz. Então, a pessoa que caminha com fé, ela tem a convicção, a certeza para onde ela está caminhando. Tudo está claro, tudo é bem nítido, tudo é bem transparente. Deus não deixa dúvida quanto àquilo que Ele deseja fazer em você ou muitas vezes através de você. E essa certeza nós precisamos ter esse ânimo, né, em fé, de tomar por fé, crer realmente, como vamos orar aqui hoje, que Deus vai fazer, não importa. Em nome de Jesus, Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Deus quer curar? Deus quer curar. E nós temos a certeza que Deus cura. E é Ele que cura, é Deus que opera milagres, é Deus que liberta dos vícios, das drogas. É Deus que cura a mente. É Deus que traz paz. Deus quer trazer paz à tua vida, Deus quer trazer paz. Não a paz que esse mundo dá, diz a palavra, mas a paz que excede todo entendimento, porque a paz de Deus não é uma paz enganosa, não é uma paz efêmera, não é uma paz que não se verifica, em que logo vem a guerra, em que logo vem a tribulação, em que logo vem a inquietação, em que logo nós ficamos, né, angustiados, desesperados. Não, a paz do Senhor remove toda angústia, remove toda inquietação, remove toda tribulação, bota todos os inimigos, adversários por terra, em nome de Jesus, e alguns deles debaixo dos teus pés. Os diabos dos teus anjos têm que estar debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Deus é por você. E agindo Deus, diz a palavra, quem impedirá? Nós precisamos realmente ter esse ânimo. E eu quero completar essa palavra com o texto em que a gente vai ler lá em Mateus, no capítulo 7. Um texto bem conhecido de todos nós, que a palavra de Deus diz assim, Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abro-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Abre-se-lhe-á o quê? Abre-se-lhe-á?
Sabe, se ele era o caminho, Deus é aquele que faz caminho onde não há caminho. Aleluia. Se for porta, se for janela, a palavra de Deus diz que Deus abrirá as janelas dos céus, né, e derramará sobre vós bênçãos sem medidas, lá em Malaquias. Deus é aquele que abre. E aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. E aquilo que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas se você pede, você vai receber de Deus. Se você busca, você vai encontrar em Deus. E se você bate, Deus abrirá o caminho que você deseja seguir e que você precisa seguir. E a gente não pode esquecer que Jesus é o caminho, amém? A verdade e a vida. E eu ainda em João, e agora finalizando mesmo, João 14, eu quero ainda ler, deixar esse texto com vocês. João 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha só as obras aí de Deus. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Olha só, nós temos uma procuração de Deus. Sabe por que você ora em nome de Jesus? Porque você ora, né, com uma procuração de Jesus Cristo. Jesus foi assunto aos céus. Ele nos deixou realmente a procuração em que tudo que nós pedirmos, realmente o Pai atenderá. Essa autoridade foi restaurada a nós. Essa autoridade que foi perdida pelo pecado, Jesus restaurou a nós. Diabo, você está amarrado, está debaixo dos nossos pés. Adoração, só aquele que é digno de toda adoração. E só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus continua. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E nós podemos dizer o seguinte, que Deus nos atende, Deus tem nos atendido, e essas orações que são sabidas, que são a vontade de Deus, que os familiares sejam salvos. Nós temos orado aqui por familiares para ser salvos, nós temos orado por curas, nós temos orado por milagres. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Essa eu não preciso colocar, Senhor, se seja feita a tua vontade. Não, eu oro declarando. Se Deus vai fazer ou não, é Deus que faz. Amém? E tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome. Nós estaremos orando agora. Eu quero que você venha orar comigo, que você esteja orando comigo debaixo desta fé, em concordância, tomando posse já da tua vitória, do teu milagre, da tua cura, daquilo que você precisa, daquilo que você olha para o Senhor e vê que é a vontade de Deus e que o Senhor apresse-se em nos socorrer. E o Senhor possa realmente trazer sobre a tua vida a paz, a alegria, o ajuste na tua casa, o conserto, né? Tudo aquilo que talvez você esteja esperando de Deus e não tenha acontecido, mas em nome de Jesus, Deus vai fazer. Porque tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele fará, Ele nos atenderá. Amém? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus e vamos partir para as orações. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Vem realmente mover o teu Espírito nessa noite, com ousadia, com intrepidez. Coloca as palavras certas nos nossos lábios, Deus. Não deixe-nos nos mover por emoção, nem pela mente, nem pela razão humana, mas que seja o teu Espírito, Pai. E que nós possamos realmente, ó Deus, cumprir o teu propósito e ver realmente a tua glória se manifestando, a tua misericórdia, o teu amor, ó Deus, se derramando sobre cada vida, ó Deus. No atendimento, ó Deus, de cada oração que se apresenta, trazendo solução, ó Pai, transformando, mudando a realidade da vida, da casa, do emprego, do negócio, do empreendimento, enfim, ó Deus, para a glória do nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, e manifesta a tua graça aqui, agora, ó Pai, manifestando realmente a autoridade, dá-nos autoridade, Senhor, para orar, ó Pai.
Reveste-nos aqui e capacita-nos, ó Deus, realmente com a autoridade que vem de Ti, ó Deus, para interceder. E que a glória seja do Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam dados somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Vamos orar então?